Olá, meus amigos, tudo bem? Começando mais uma live que na tarde de hoje recebe o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, professor do Mackenzie, da FMU, do SES, um professor extremamente crítico, atualizado e didático que vai nos brindar hoje com considerações acerca da jurisprudência do STJ sobre o Código de Processo Civil sobre o CPC 2015. Tenho certeza que nós vamos ganhar muito com as considerações do professor Rodrigo. Muito obrigado, Francisco, bem-vindo. Rony, muito legal. Tenho recebido muitos... Obrigado. Tenho recebido muitas mensagens e não é possível responder a todas elas, mas registro aqui o meu carinho, tá bom? Pela manifestação de vocês aí, feitas pelas redes sociais. Isso, vou dar aqui 2 minutinhos para vocês entrarem, é o tempo que a casa fica cheia para receber com muita atenção o nosso convidado de hoje. Boa tarde, Júlio. Olá, Edson, Silvana, todos bem-vindos. É isso aí, vamos com tudo para a segunda temporada. Maravilha, pessoal. Ó, elas.pet entrou também. Francisco, muito bem-vindo. Vamos receber aqui nosso convidado, que já está aqui no nosso bate-papo. Olá, meu Olá, amigo. meu amigo. Satisfação Tudo recebê-lo bem? aqui Como é nesse que tá projeto. você? Cara, uma alegria, uma honra estar participando do seu projeto. Você é Olha, um cara que eu gosto demais, um muito professor de obrigado. processo civil que eu respeito demais. Eu acho que não é um convite, é uma convocação participar desse seu projeto. Olha, eu fico muito feliz que você tenha aceito o convite. É uma honra recebê-lo aqui no Projeto Live, que tem por finalidade, meu amigo, levar informações críticas e atualizadas nesse momento de isolamento social. Então, a gente tem sempre aqui um bate-papo, conduzido na forma de entrevista, para que você, convidado, tenha mais tempo para poder expor as suas ideias. Eu costumo fazer aqui algo entre 7, 8 perguntas, mas apenas para conduzir, né, a exposição. Fora isso, o espaço é todo seu. O tema de hoje é um tema que eu sei que ele é muito caro. Você é um dos professores mais críticos e atualizados no que toca à jurisprudência do STJ. Eu comentava há pouco, inclusive, que você tem um belo trabalho já desenvolvido aqui mesmo, nessa rede social, na IGTV, né? Com vídeos curtos sobre a jurisprudência dos tribunais. Já fica aqui a minha recomendação para os nossos telespectadores, que depois que a atriz Navarro participou, agora nós temos telespectadores. Eu anunciava aqui que você é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo. Queria também agora registrar, você tem um manual de processo civil também, publicado pela Tem um, editora Juspodium. Queria que você apresentasse o filho aí para a gente. na verdade, é um código. É esse aqui, ó. Vamos lá. É o aqui ele. É o Ótimo. CPC aqui. Já tá matando uma pessoa. Se der aqui com jeito, não, né? É Tiro uma único arma aí. branca. É. Maravilha. Voltado para concurso aí, né, Rodrigo? Uma linguagem objetiva, Exato, exato. É uma didática. linguagem mais objetiva, mais didática. Na verdade, é um CPC comentado, mas que ele, além dos comentários, ele tem questões de concurso que já caíram a respeito de cada artigo. Então, sou eu e o Maurício Cunha, Outro querido. figura maravilhosa, né? É, E nós somos os autores aí desse código, está na 10ª edição agora, a edição desse ano. maravilha. Eu faço questão de destacar a titulação, a atuação acadêmica e as publicações. É o mínimo que eu posso fazer, inclusive, para retribuir a generosidade que você tem de participar desse projeto. Bom, registrado aqui o meu agradecimento, feito aí o anúncio do teu manual, vamos lá. Eu queria já lhe fazer uma primeira Então, provocação, meu amigo, considerando sempre sim, que nós temos sim, muitos colegas professores, mas temos também muitos alunos que nos acompanham. claro. Então, sempre com aquela preocupação didática,
Eu já lhe faço uma primeira provocação em âmbito geral. Como é que a gente deve compreender aqui a diferença entre a lei, que aí me refiro ao Código de Processo Civil, e a norma como resultado da interpretação? A percepção que tenho, que já com 4 anos e pouco de vigência do Código, o STJ começa a se debruçar sobre essas questões. E eu vejo, frequentemente, uma tensão entre o que está escrito e aquilo que é produzido de interpretação pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, num aspecto Sim. geral, eu queria que você fizesse essa consideração, a diferença entre lei e norma, sendo norma aqui o resultado da interpretação. O que eu tenho observado, Marcelo, é que a gente. É óbvio que, dizia São Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Então é evidente que ninguém propõe interpretação literal da lei. Isso é algo ultrapassado, altamente ultrapassado. Mas, ao mesmo tempo, você ter a liberdade de interpretar a lei não significa ter a liberdade de interpretar contra a lei. E o que tem acontecido com alguma frequência é essa interpretação, muitas vezes, contra a lei, contra o texto da lei. A gente vai, nessa live de hoje, mostrar algumas situações, por exemplo, disso. Então, a lei, assim, muito claramente diz qual é aqui o resultado. E a interpretação é outra, assim, absolutamente dissociada do texto legal. Isso é algo que é muito preocupante, porque, além de tudo, isso fere o modelo democrático, a democracia representativa. Perfeito. Quer dizer, se você não queria aquilo, então não tem problema. O que você faz? Você larga a magistratura, você se candidata, né? Aí não há problema. Você larga a magistratura, se candidata. Alguns magistrados fizeram isso. Magistrados, por exemplo, até de espectros políticos completamente diversos, fizeram isso, se candidataram, viraram parlamentares, viraram governadores de estado, por exemplo. Né? Agora, ok, tudo bem, você vai para um campo que é o campo político. Agora, aqui dentro desse campo, não me parece razoável isso. Né? Esse distanciamento dessa forma como está acontecendo. Ele aparentemente começa com o Supremo Tribunal Federal fazendo isso, em relação até à própria Constituição Federal, e parece que todos os tribunais e todos os juízes passam a se sentir à vontade para fazer a mesma coisa. Evidentemente que há muitos magistrados que discordam completamente disso e que seguem uma linha completamente diferente disso. Mas o STJ, em especial na interpretação do CPC, ele muitas vezes tem se mostrado o quê? Olha, eu não gostei do código aqui em relação a isso, e como eu não gostei, então o meu código é esse. Né? Quer dizer, o código que eu quero é esse aqui. Perfeito. Então, ok. Perfeito. Ontem eu conversava com o professor Sérgio Arenhart e em algum momento da live tocamos nesse assunto, que você muito bem destaca agora. Quer dizer, a época de debate já passou, né? O Código de Processo Civil não é o código perfeito. Há diversos dispositivos no código com os quais eu não concordo, e seguramente sei que você tem lá as suas reservas, mas me parece que o momento de se debater qual seria a melhor resposta legislativa já passou. Agora a gente precisa conviver com o resultado do jogo democrático. Não é mais uma questão de gostar ou não gostar do Instituto. Eu acho que você... Exatamente isso. Eu acho que você é um dos professores que mais e melhor faz essa crítica, que é uma crítica construtiva, né? Não é uma crítica... Claro. Não se está defendendo um positivismo exegético e tem que interpretar... Não é nada disso. Não. Não é nada disso. Muitos magistrados, eu acho que isso, inclusive, valoriza a magistratura. Muito ao contrário do que alguns podem imaginar. Isso valoriza a magistratura. Porque no momento em que o direito é aquilo que cada um acha que há uma desvalorização como um todo do intérprete. Claro. Né? Então, eu acho que é até uma maneira de valorizar o intérprete, né? E especialmente a magistratura. Perfeito. Nesse cenário, meu amigo, como é que você vê o papel da jurisprudência no CPC 2015? E já puxando um pouquinho
para os precedentes ou pronunciamentos judiciais obrigatórios. Há alguns anos, eu, por exemplo, na graduação, ouvi isso diversas vezes, de que a jurisprudência serviria para tudo. Servindo para tudo, ela não teria quase que utilidade. Você É encontraria verdade. jurisprudência a favor e contra sobre qualquer tema. É Ela fato. poderia ter talvez um elemento persuasivo, mas me parece que a jurisprudência pode ter um outro papel agora no CPC 2015. Então, antes da gente adentrar a crítica da jurisprudência do STJ, eu queria que você me dissesse qual é o papel dessa jurisprudência hoje com o CPC 2015. Pois é, há um aspecto que eu acho que a gente precisa observar, que é o seguinte. Por mais que a gente concorde, discorde com o modelo de precedentes vinculantes ou algo parecido, a gente precisa lembrar que o direito ele é vocacionado à isonomia, o direito é vocacionado à segurança jurídica, né? E não é possível você pensar em isonomia quando uma lei é interpretada de maneira diferente em situações iguais. Não é possível se pensar em segurança jurídica quando você não tem, quando as condutas não são previsíveis, não há uma previsibilidade de condutas. Então, se eu tenho uma interpretação X, uma interpretação Y e uma interpretação Z em situações rigorosamente iguais, aquele que na ponta aplica o direito se vê perdido, Claro. que ele não sabe qual é a conduta. Uma empresa que vai pagar um tributo, ela não sabe se ela recolhe ou se ela não recolhe. Aliás, nesse momento estamos vivendo isso. Por conta da pandemia, o que está acontecendo? Você tem decisões exonerando a empresa, por exemplo, de pagar o tributo agora de imediato, outras não, umas dizendo que pode assim, pode depositar, não pode depositar, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode deixar para depois, pode... Ou seja, no final das contas, não há previsibilidade de condutas. Ninguém sabe o que fazer. Então, a jurisprudência, eu acho que e é preciso que os tribunais se conscientizem do papel da jurisprudência. Né? No fundo, jurisprudência é o quê? São decisões uniformes, coerentes e reiteradas. Aliás, às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, 2, 3 jurisprudências, né? Quer dizer, a jurisprudência já pressupõe decisões uniformes, coerentes e reiteradas. Né? Mas o que acontece é que a gente vive uma certa loteria em que muitas vezes cada um diz aquilo que acha, né? E não se observa aquilo que está lá previsto, por exemplo, no artigo 926 do CPC, né? Não se observa qual é esse papel de tornar, de se dar uma interpretação unívoca, uniforme às coisas, para que você tenha isonomia, para que você tenha segurança jurídica, né? Independentemente de ser vinculante ou não, cada um tem que se conscientizar do seu papel. Eu já vi muitos magistrados dizerem o seguinte, olha, aqui o meu entendimento pessoal é esse, ressalvado o meu entendimento pessoal, você já deve ter visto isso inúmeras vezes, ressalvado o meu entendimento pessoal, mas o entendimento desta corte é esse. Ponto. Né? Por quê? Porque você não julga para você o seu entendimento pessoal, você publica um artigo e Exato. diz qual é o seu entendimento pessoal. Exatamente. Aí Né? é uma questão de opinião, não é de direito. Claro. Perfeito. Né? Meu amigo, vou aproveitar a sua brilhante exposição para fazer agora, na próxima provocação, uma pergunta sobre a fundamentação das decisões judiciais. Penso que também aqui, nós compartilhamos da mesma compreensão de que, preservado esse ideal hermenêutico que você diz muito bem, solipsista, ter sido assim, porque penso assim, os princípios, para quem preserva essa matriz hermenêutica, talvez o código até potencialize a discricionariedade, porque há muitos termos vagos, muitos princípios. De outro lado, se você compreende os princípios como os padrões éticos, eles podem até servir para fechar a interpretação, porque você decide observando um histórico tradicional, uma resposta que é institucional e não uma resposta que é pessoal. Mas aí vem a provocação. A gente muda o texto, e aí vou me referir ao artigo 489, parágrafo 1º, que se eu não mencionar esse artigo aqui, o pessoal não deixa essa live acabar sem Tá perguntar ao certo. Rodrigo do 489. Tá bom. Então, 489, Tá certo. parágrafo 1º,
nos diz o que não é uma decisão fundamentada. É um artigo extremamente criticado por uns e elogiado por outros. Aí qual é a minha preocupação? Queria lhe ouvir sobre isso. A gente muda o texto, pode ter desenhado isso, mas mesmo assim, no STJ eu já vi decisões em sentido absolutamente contrário àquilo que está escrito no código. Então, me parece que não basta só mudar o texto se a gente também não mudar a maneira como se interpreta o direito. Porque senão você olha para o novo com olhos velhos e o novo, como diz o Lênin, fica velho. E você tem sido um crítico muito contundente sobre a fundamentação das decisões judiciais. Então, eu queria lhe ouvir falar sobre isso, sobre a fundamentação e sobre a compreensão do STJ acerca do 489, parágrafo 1º. Sim. Eu acho que não há como você compreender a questão da fundamentação sem compreender o que está por trás disso. Em especial, a situação que envolve o contraditório. A gente tinha uma visão de contraditório que era uma visão do binômio informação-reação. Uhum. Ciência bilateral de todos os termos e atos do processo e a possibilidade de reagir contra os atos considerados prejudiciais. Essa é uma visão que hoje não é exatamente a visão que o Código traz de contraditório. A visão de contraditório que o Código traz é a visão de contraditório substancial, que é o binômio influência e não surpresa. Então, as partes devem ter o poder de influenciar o resultado do processo e não podem ser surpreendidas por uma decisão sem o prévio debate. Uhum. Essa é a visão, né? Então, eu tenho a decisão, o resultado, ele não é a construção apenas de um, mas ele é a construção de todos os sujeitos do processo. Todos participam da construção do resultado do processo. Daí porque você tem artigos como o artigo 9º do CPC, o juiz não pode decidir contra alguém sem ouvi-lo previamente. O artigo 10 do CPC, que diz que não se pode decidir nenhuma matéria sem consultar previamente as partes, mesmo que seja matéria cognoscível de ofício. O 493, matéria superveniente, o juiz pode conhecer de ofício, mas tem que consultar as partes. O 933, né, mesmo no tribunal, se surge um fato superveniente ou se tem uma matéria de ordem pública, é preciso parar e consultar as partes, inclusive dando prazo de 5 dias para que elas se pronunciem. Por que tudo isso? A razão é óbvia, porque é preciso dar à parte a oportunidade de participar da construção do resultado, né? E aí, com isso, você tem uma situação sobre a fundamentação que é uma decorrência disso. O juiz estaria obrigado a analisar todas as alegações do autor e do réu, e aí o Código no 489, parágrafo 1º, inciso 4, diz uma coisa que me parece assim, a óbvia. Na verdade, assim, o juiz não está obrigado a analisar todos os argumentos do autor e do réu, mas ele precisa analisar os argumentos da parte vencida. Ou seja, o juiz tem que analisar todos os argumentos que possam, em tese, infirmar a conclusão adotada por ele. Se eu alego como réu prescrição e pagamento, e o juiz acolhe prescrição, não precisa analisar o pagamento. Mas se eu alego prescrição e pagamento e o juiz me condena, ele precisa dizer por que não há prescrição e por que não há o pagamento. Perfeito. Agora, por que isso acontece? Por conta do contraditório. Porque, perceba, se o juiz não pode decidir contra alguém sem ouvi-lo previamente, faria pouco sentido dizer isso e dizer, mas juiz, você também não precisa analisar o que ele vai falar. Ora, se eu digo que eu tenho que analisar, se eu digo que a parte tem que ter o direito de se pronunciar, o juiz tem a obrigação de ouvir, é porque, obviamente, ele tem a obrigação de analisar aquilo que foi dito. Não faria nenhum sentido dizer que tem a obrigação de ouvir e não tem a obrigação de analisar. Claro. Né? Claro. Ou seja, não se tem aqui uma carta branca para simplesmente dizer assim, eu analiso apenas os argumentos que serviram para o meu convencimento. No fundo, você tem que julgar dando a quem perdeu a satisfação do porquê perdeu e com base em critérios objetivos e não subjetivos, e não porque eu acho, né? Porque é o que eu sinto, o que eu acho. Né? E aí, o que acontece? Mas a gente tem um histórico, muitas vezes, de decisões em que o juiz ele apenas analisa
os argumentos que são suficientes para a formação do seu convencimento. Ele não se sente obrigado a rebater de maneira técnica os argumentos da parte vencida. Esse é um histórico, porque a gente não tinha, inclusive, essa visão de contraditório, e há esse histórico. O resultado disso é que, quando vem o CPC de 2015, o CPC dá essa visão de contraditório, faz o fechamento dessa visão com a fundamentação, e esse 489, parágrafo 1º, inciso 4, e muitos magistrados não conseguiram entender o 489, parágrafo 1º, inciso 4. O próprio STJ, já mais de uma vez, né, decisão da sessão, decisão da Corte Especial, dizendo assim, olha, o Código veio a confirmar aquilo que o STJ entendia, confirmar coisa nenhuma. Na verdade, o Código está dizendo o oposto daquilo que o STJ dizia, o oposto daquilo que o Supremo dizia. Em 2010, o Pleno do Supremo, julgando uma causa, disse assim, olha, inclusive numa questão de ordem, disse o seguinte, que o juiz não está obrigado a analisar de maneira pormenorizada todos os argumentos do autor e do réu. Ou seja, era apenas ali a fundamentação suficiente, não a fundamentação exauriente. E assim o STJ... Pois é, e assim o STJ também decidia. Agora vem o STJ e diz, não, o Código diz aquilo que o STJ já dizia. Claro que não. O oposto. É o oposto. É exatamente o contrário. Perfeito, perfeito, meu amigo. Você tem eu comentava há pouco, né, que você tem vídeos muito didáticos, objetivos, disponibilizados na tua conta do Instagram, pelo IGTV, e um desses vídeos aborda exatamente essa decisão da Corte Especial. Inclusive, eu me lembro de, na época, ter lhe dado os parabéns pela produção do vídeo e pela crítica. Vou avançar, meu amigo, para ele fazer uma outra... No final desse vídeo, eu falo uma expressão que muita gente deu risada, mas é porque eu termino dizendo assim, eles não entenderam nada. Nada. Quer dizer, não entendeu, para dizer que confirmou, quer dizer, não entenderam absolutamente nada do que foi dito. Mas, na verdade, assim, às vezes também há só uma coisa que eu acho que também é preciso pontuar. É evidente que o número excessivo de processos, muitas vezes, também acarreta é mais cômodo ao número excessivo de processos você ter a fundamentação suficiente que a fundamentação exauriente. Há de se convir também que se você pegar, por exemplo, um tribunal como a Suprema Corte, que julga 70 e poucos processos num ano, e você pegar um Supremo com 100 e tantos mil processos, um STJ com 500 e tantos mil processos, isso aí gera esse julgamento, né, na baseada, evidentemente que gera uma perda de qualidade, claro, né, e uma necessidade de adaptação. Então aí você tem esse tipo de fundamentação, aí você tem jurisprudência defensiva, aí você tem decisões monocráticas e todo o arsenal que é possível para fazer para se livrar daquilo. Porque também eu entendo um outro lado da moeda, quer dizer, o magistrado também, na hora que ele não se livra daquilo, ele é cobrado pelo volume que ficou ali também. Ele é cobrado por não ter julgado, né? Então, esse é um outro lado da moeda que também... Mas o que eu sempre falo é o seguinte, né? No final das contas, o Código não diz que fundamentação exauriente significa fundamentação longa, extensa, nem nada disso. Ela pode ser sintética e exauriente. Perfeitamente sintética e exauriente. Não há problema nenhum nisso. Você acabou de fazer isso aqui. Pois é, a gente tenta aqui fazer isso. Meu amigo, eu vou lhe fazer uma próxima provocação agora sobre o pré-questionamento ficto, um assunto que já também reclamou sua atenção. E eu queria que você dividisse aqui com os nossos telespectadores as suas impressões sobre o pré-questionamento ficto 1022, 1025 do CPC nos embargos declaratórios. Vamos lá. Primeira coisa importante, assim, o que é um pré-questionamento, né? Pré-questionamento é um requisito para o cabimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Ele está lá no 102, inciso 3, e no 105, inciso 3 da Constituição Federal. Quando se fala causas decididas
causas decididas. Ou seja, a matéria federal ou constitucional controvertida deve ser decidida previamente pelo tribunal ACO, né, pelo tribunal de origem. Então, se eu estou recorrendo contra uma decisão do TRF, da 5ª Região, por exemplo, então eu preciso que o TRF antes tenha enfrentado aquela matéria, para poder eu levá-la ao STJ ou ao STF por meio do recurso especial ou do recurso extraordinário. Imaginemos que a matéria seja, por exemplo, violação à boa-fé processual, o artigo 5º do CPC. Então eu preciso ter uma decisão, primeiro, do TRF, a respeito dessa violação à boa-fé. Não houve violação à boa-fé, por isso, blá, blá. Ok. Causa. Na verdade, fala-se causas decididas, o que se quer dizer ali é uma questão resolvida, né? Questão resolvida a respeito daquele ponto, agora eu posso ir para o STJ. O grande problema é o seguinte: se o tribunal não decide, eu preciso embargar de declaração. São os embargos de declaração pré-questionadores, né? Que, na verdade, são por omissão. O tribunal não enfrentou aquela matéria previamente, ele era obrigado a enfrentar, seja porque era uma matéria de ordem pública, seja porque eu aleguei aquela matéria, e aí ele não enfrentou, veio com aquela... O tribunal não está obrigado a apreciar todas as questões, tal. Ok. Aí eu tenho que embargar de declaração. Os embargos de declaração pré-questionadores. Mas aí, qual é o problema? E se o tribunal permanecer omisso? Né? Se eu embargo de declaração e o tribunal continuar omisso, permanecer omisso. Quer dizer, ao julgar os embargos, o tribunal repete a ladainha. O tribunal não está obrigado a apreciar todas as questões, tal. Bom, o STJ, ele editou uma súmula, a súmula 211, na vigência do Código passado, em que ele diz o seguinte: não está pré-questionada a matéria. A matéria não está pré-questionada. Então, por quê? Porque causas decididas. Não houve a causa decidida. Então, eu embarguei declaração, o tribunal permaneceu omisso, não houve a causa decidida. Então, não está pré-questionada a matéria. O que o STJ queria que a pessoa fizesse? Você teria que interpor um recurso especial por violação ao artigo dos embargos de declaração. Na época do Código passado, o 535, hoje o 1022. Então você faria recurso especial por violação ao artigo dos embargos de declaração para o STJ resolver isso. Dizer, ó, o tribunal não apreciou bem os embargos. Aí mandaria o tribunal apreciar. O tribunal, então, apreciaria, verdade que com nenhuma boa vontade, mas apreciaria. Aqui não se aplica a boa-fé, tal, não sei o quê. Ok. Agora está pré-questionada a matéria. Aí agora você poderia interpor o recurso especial pela matéria, violação ao artigo 5º do CPC, por exemplo. Né? Ou seja, na verdade, a súmula 211 te obrigava a interpor dois recursos especiais. Né? Um por violação ao artigo dos embargos, e resolvido isso, aí o outro pela matéria principal. Só que aí vem o CPC de 2015, no artigo 1025, e diz, olha, se você embargar a declaração e o tribunal não enfrentar aquela matéria, havendo mesmo a omissão, a obscuridade, a contradição, se você tiver embargado a declaração e o tribunal não tiver enfrentado a matéria está pré-questionada. Ou seja, o próprio CPC põe ali no 1025 o chamado pré-questionamento ficto, que o Supremo, no caso do extraordinário, já admitia. O Supremo teve umas idas e vindas em relação ao ficto, mas, em geral, admitia o ficto. Se você embargasse a declaração e o tribunal permanecesse omisso, estava pré-questionada a matéria. É como se o tribunal dissesse assim, olha, você fez tudo o que podia fazer. Você fez o que podia fazer. Agora o tribunal não resolveu, bom, está pré-questionada a matéria. O CPC, então, impõe o pré-questionamento ficto tanto ao especial como ao extraordinário. Né? Diz, olha, embargou a declaração, o tribunal permaneceu omisso, está pré-questionada a matéria. Muito bem, então você já pode interpor o seu recurso, por exemplo, pela violação ao artigo 5º do CPC, né? O artigo lá da boa-fé. Muito bem. Só que aí o STJ
Não satisfeito, porque a súmula 211 dele foi para o saco, eu digo sempre que o CPC fez um sumulocídio, matou várias súmulas. Olha a Né? adaptação agora darwiniana. Já vem a nova jurisprudência defensiva. Pois é. Aí vem e diz assim, olha, tudo bem, o código admite o pré-questionamento ficto. Eu não tenho como dizer que ele não admite, porque está lá no 1025. Está escrito, né? Está escrito lá. Que, aliás, tem até uma saída para ele não admitir. A saída seria dizer o seguinte, é inconstitucional. Está em desacordo com a Constituição, porque a Constituição exige causa decidida. Então ele poderia dizer isso. Mas, enfim, não foi essa saída. Ele disse, não, reconheço a lei. Ela está lá, ela diz que tem o pré-questionamento ficto. Ok. Mas, ao interpor o seu recurso especial com o pré-questionamento ficto, você é obrigado a alegar a violação ao 1022 do CPC. Então você teria que primeiro alegar, no mesmo recurso, a violação ao 1022, porque os embargos não foram julgados corretamente, e depois alegar a matéria principal. Por exemplo, violação ao artigo 5º do CPC. Então você teria que fazer as duas alegações. Aí eu te pergunto, Onde é que está escrito? onde está escrito isso? Onde é que está na lei? Quer dizer, criou-se um requisito que não existe. Quer dizer, é simplesmente um requisito que não existe. Isso não está na lei. Então não posso estar criando um requisito que não existe. Às vezes dá vontade de criar requisitos que não existem, dá, mas eu não posso estar criando um requisito que não existe. Tem um argumento consequencialista que diz assim vai facilitar o julgamento e o trabalho do STJ. Mas cadê a segurança? Estado de Direito, cadê a previsão legal? Né? Sacrifica-se algo muito mais precioso. Claro, voltamos àquela história. Você não gostou da lei, não há problema. Quer incluir isso, que tem que alegar a violação ao 1022? Faz o seguinte, pede exoneração, se candidata e apresenta um projeto de lei para fazer isso. Por aí, por aí. O professor Sérgio Arinharte nos honra aqui, está acompanhando a nossa live. Grande Sérgio. Pedrinho, nosso presidente da ANEP, sempre presente. Grande Pedrinho. Pedrinho, uma honra. Grande figura, Pedrinho. Saudade da gente tomar um vinho em Maceió, Pedrinho. Esse tempo vai chegar logo, logo, em breve. Estou lhe devendo, inclusive, Campina Grande, hein? Quero show lá de bateria. Isso. Vamos marcar, vamos combinar. Meu amigo, vamos avançar, porque eu tenho outras duas provocações para lhe fazer. Vamos lá. A primeira delas, penhora do salário, fora das hipóteses ali previstas no artigo 833, que eu acho que é um tema que a gente precisa aproveitar a sua expertise para abordar esse tema. É uma construção jurisprudencial que me parece que já no código anterior estava admitindo algumas hipóteses, isso parece que foi ampliado no CPC 2015, e há argumentos de diversas naturezas. Desde aquele literal que diz que no CPC anterior era absolutamente impenhorável, que o código atual só diz impenhorável. Então, a supressão de uma palavra teria flexibilizado. Vai daí até argumentos que evocam direitos fundamentais. Então, há muito dissenso na doutrina e eu vou aproveitar a sua expertise para saber qual a sua opinião sobre isso. Sem dúvida. É o seguinte, aqui, Marcelo, esse é um dos casos que eu acho mais emblemáticos de como é o Brasil. É talvez um dos maiores exemplos do que é o Brasil. O Brasil realmente não é um país fácil para as pessoas entenderem. Não é uma coisa fácil. Não é para iniciantes, né? Não é. Eu imagino um estrangeiro que vem morar no Brasil, como esse cara se daria aqui num país desse. Porque, de fato, veja o que é interessante nesse caso aqui. Na vigência do Código passado, o Código previa expressamente a proibição da penhora de conta-salário. Então, estava lá prevista a proibição da penhora de conta-salário. Aí, aprovou-se um projeto para permitir a penhora de conta-salário, com acordo de líderes. Acordo de líderes. Aprovado o projeto com acordo de líderes, vem o senador José Sarney e diz assim, cometemos um erro. Faz um pronunciamento, cometemos um erro, não deveríamos ter aprovado isso.
e pede ao presidente da República o veto. O veto ao projeto que o Congresso aprovou. O Congresso pede ao presidente da República que vete o que ele aprovou. Que eu sou a favor da penhora. Eu acho que, sobre certas... Eu acho que a lei deveria prever a penhora de conta salário, em algumas circunstâncias e tal, e deveria prever. Muito bem. Aí pede ao presidente. E o presidente veta. Vai lá e veta. Ficamos sem a penhora de conta salário. Ou seja, foi feita uma opção por não ter isso aí. Uhum. Mas, como o Brasil não é para principiantes, aqui é pular uma decisão do STJ, inclusive, dizendo assim, não, é possível. Se não prejudicar a dignidade do devedor, da sua família, para preservar a dignidade do devedor, da sua família, mas 30%, por exemplo, significa o quê? Nada. Então, é possível, não prejudicando a dignidade do... Veja o seguinte, nós tínhamos uma proibição, o Congresso aprovou, o Congresso pede ao presidente que vete o que ele aprovou, e o Judiciário diz o oposto do que o Congresso... Muito bem. Mas ainda, para completar, vem o CPC de 2015, e o CPC de 2015, ele permite a penhora de conta-salário, mas apenas em duas situações. Crédito de natureza alimentar, ou então, né, se for uma importância excedente a 50 salários mínimos mensais. Então é o 933, parágrafo 2º. Tudo bem? Que, na verdade, foi praticamente para proibir. Foi uma proibição, porque, como disse um amigo meu, se eu ganhasse mais que 50 salários, podia penhorar o que viesse depois. Uhum. Aí ele fez essa brincadeira, né? Mas, no fundo, foi praticamente uma proibição. Certo? E aí o STJ, inclusive por meio da Corte Especial, diz assim, mais de uma decisão da Corte Especial, diz assim, não, o código, não. Se por um acaso não prejudicar a dignidade, né, se por um acaso, se for preservado o percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e da sua família, não tem problema. Pode penhorar. E observe que essas decisões, embora as da Corte Especial, embora tenham sido proferidas em relação a processos anteriores ao CPC 2015, nós tivemos pelo menos duas decisões da Corte Especial mencionando expressamente o CPC de 2015. Mencionando o dispositivo anterior e o CPC 2015. Ou seja, na verdade, assim, isso é emblemático do que é o Brasil. Né? Isso é emblemático do que é o Brasil. É como você disse, não é para os iniciantes, né? Não é fácil. Não é. Não é. E aqui, não é uma questão interpretativa. Não é. Não dá para dizer que a palavra que foi retirada... Não dá. Não tem isso. O que há é o seguinte, eu não gostei da lei. Como eu não gostei? Eu, por exemplo, Rodrigo, não gostei. Mas o que eu acho ou não acho, isso é um problema meu. Eu, então, escrevo, eu peço aquele deputado, amigo meu. Claro, ponho lá, academia, não tem problema. Publico no Conju, publico no céu, onde eu quiser. Agora, não, faço minha live, faço o meu... Não tem problema. Eu só não posso dizer isso numa decisão judicial. Claro. Claro, claro. Renato está aqui elogiando a live, elogiando suas considerações, dizendo que o tema é atualíssimo. Que bom, Renato. Eu estudo também sempre para fazer as boas perguntas. Vou lhe mandar mais uma para o sinal. A gente já tem aqui 30 e poucos minutos de live, então vou lhe fazer as duas últimas provocações, meu amigo. Sim. Agravo de instrumento. Me explique o que é a teoria da taxatividade mitigada. A taxatividade mitigada, que lembra aquela história assim, a mulher está ligeiramente grávida. É taxativo, pero não mútil.
Peronomútil. O CPC 2015, ele estabelece um modelo de recorribilidade das interlocutórias, que é um modelo basicamente assim. As decisões interlocutórias que estão no 1015 são agraváveis. Então, imediatamente impugnáveis, agraváveis. Exemplo, decisão sobre tutela provisória, né? O juiz rejeitou, por exemplo, o ingresso de uma intervenção terceira, de um assistente simples, e assim por diante. Então, o que está, as decisões interlocutórias que estão no 1015 são agraváveis. As decisões interlocutórias que não estão no 1015 são apeláveis. Ou seja, eu aguardo que saia a sentença, por hora não posso fazer nada, né? Sento e choro, aguardo que saia a sentença e nas razões ou contra-razões de apelação vai se impugnar, eu vou impugnar aquela decisão interlocutória. Então, eu, por exemplo, preliminarmente eu vou impugnar a decisão interlocutória, depois eu discuto a sentença, né? O Código diz, inclusive, o seguinte, no artigo 1009, parágrafo 1º, não há preclusão sobre essas questões. Não é que não há preclusão, é que a preclusão, ela é, como diz meu amigo Zumar Duarte, elástica. Ou seja, o que vai acontecer é que eu tenho que aguardar sair a sentença e se lá eu não impugnar nas razões ou contra-razões de apelação, aí sim haverá preclusão. Então ela só vai haver ali, ela não vai haver de imediato em 15 dias. Né? Exemplo disso, o indeferimento de prova. Então, se eu tenho um indeferimento de prova, não está no 1015, em princípio não está. A não ser que seja uma produção antecipada de prova por uma questão de urgência, por exemplo, né? Uma prova numa liquidação de sentença, porque aí entra no 1015, parágrafo único. Mas, em regra, não vai caber o agravo. Muito bem. O grande problema do Código é que a vida é sempre mais rica do que o que a gente pensa, do que a gente imagina. Então, surgiram situações em que você tem essas situações, elas não estão no 1015, decisões interlocutórias que não estão no 1015, mas a apelação é inútil. É inútil aguardar pela apelação. Por exemplo, eu peço segredo de justiça. O juiz indefere o segredo de justiça. O juiz indeferiu o segredo de justiça, tudo bem, agora é uma decisão interlocutória, mas não está no 1015. Teria que ir para apelação. Mas o que vai me adiantar daqui a não sei quanto tempo decidir sobre o segredo de justiça, se o processo foi público até lá? Então, isso não vai me adiantar. Ou seja, o agravo não está previsto no 1015 e a apelação é inútil. Incompetência. Imagine, por exemplo, o juiz declara a incompetência absoluta e remete os autos para a Justiça do Trabalho. Ora, veja, é uma decisão interlocutória, mas não está no 1015. Acontece que, se eu jogar para a apelação, na verdade vai ser o recurso ordinário, lá do processo do trabalho. E a Justiça do Trabalho, o TRT, não tem competência para desfazer uma decisão do juiz de direito. Então, existem situações como essas. Ou seja, ficou um vácuo. Ficou essa... E o STJ, e aí começam as decisões. O que a gente faz nesses casos? Bom, mandado de segurança. Alguns dizem mandado de segurança. Outros dizem, não, vai caber agravo por interpretação extensiva do inciso 3. Nossos queridos amigos Leonardo e Fred, Leonardo Carneiro da Cunha e Fred Dier defendem essa tese, defenderam essa tese. Processuais, né? Isso, porque ali o inciso 3 do 1015, quando ele fala ali, por exemplo, incompetência ali do vamos entre aspas, competência do árbitro ali, decisão. Então estaria falando de competência em geral e tal. Bom, e tinha gente que dizia não cabe nada, cabe apelação. Né? A Ana Beatriz Presgrave defende uma tese de que você poderia fazer uma tutela de urgência antecedente em relação à apelação. A Ana esteve aqui conosco na primeira temporada e deu um show sobre precedentes. Fera também. Ela é fantástica. E esse é um tema que ela domina muito. E ela levantou essa tese, que foi para mim a mais diferente tese.
poderia fazer uma tutela de urgência antecedente em relação à apelação. Só que todas gerariam problemas. Todas. Todas. Então, cá entre nós, nenhuma delas é perfeita. Nenhuma delas resolveria o problema. Aí o STJ, por meio da Corte Especial, em recursos repetitivos, relatoria da ministra Nancy Andrighi, toma a decisão no sentido de que o 1015 tem uma taxatividade mitigada. No sentido de que, se existe urgência em impugnar, essa urgência é decorrente da inutilidade da apelação, a inutilidade do julgamento daquela questão no recurso de apelação, então você teria aí a possibilidade de agravar, ainda que a matéria não esteja expressamente prevista no 1015 do CPC. Assim, ao meu ver, o que se fez aqui foi uma interpretação extensiva do parágrafo único. É que não se quis dizer isso. E eu entendo por quê. Porque na hora que você disse que é uma interpretação extensiva, abriria margem para outras interpretações extensivas dos incisos e de tudo mais. Mas foi uma interpretação extensiva do parágrafo. O parágrafo único, ele diz o quê? Que de qualquer decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, na liquidação, na execução ou no inventário, cabe agravo. E a linha comum entre todos eles é simples, é a inutilidade da apelação. Cabe agravo porque a apelação é inútil em todos esses casos. O que significa dizer que, na verdade, o que se disse aqui foi, existe uma linha comum que é, havendo a inutilidade da apelação, o recurso cabível é o agravo. Então se fez, no fundo, uma interpretação extensiva do parágrafo único com a justificativa da taxatividade mitigada, que é uma expressão que acabou caindo, virou mais anedótica do que qualquer outra coisa, mas no final, talvez, se tivesse usado interpretação extensiva do parágrafo único, tivesse ficado melhor, porque não teria caído nisso. Assim, deu a solução dele. A solução foi essa. Agora, essa solução, evidentemente, cria outros problemas também. Porque qualquer solução criaria também outros problemas. Primeiro que estamos novamente fugindo da letra da lei. Então, mais uma vez, estamos caminhando à margem da lei. Segundo que, embora a lei nunca tenha dito que não cabe nada, ela disse que cabe apelação. E ela, de qualquer maneira, também exige que o recurso seja útil, porque ela exige o interesse recursal, né? Mas não deixa de caminhar à margem da lei. Além disso, qual é a leitura do advogado? A leitura do advogado é óbvia. Onde passa um boi, passa uma boiada. Essa é a leitura do advogado. Então ele diz o seguinte, eu vou agravar de tudo. E eu alego urgência. Outro dia o TJ de São Paulo decidiu dizendo que cabia agravo porque o juiz indeferiu substituição de perito. Então indeferiu substituição de perito, ele disse, é urgente, cabe agravo. Mas onde está a urgência? Então, na verdade, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Que aí vira o que você alegar. Agravar, né? Na dúvida você agrava. Claro. Você agrava. E o próprio... Há um detalhe aí, Rodrigo, me permita um detalhe aí que eu achei super interessante. Supondo que o advogado interponha agravo de instrumento e que o tribunal conclua que ali não havia urgência que justificasse o manejo do agravo de instrumento. Não há preclusão consumativa nessa hipótese. Você poderia, então, sustentar a revisão lá na frente pela apelação. Então, o que você está dizendo aos advogados? Na dúvida, agravo. Claro. Porque o que pior pode acontecer é você ter uma segunda chance lá na frente. Exatamente isso. Exatamente isso. Ou seja, a conclusão é a seguinte, esse 1015 realmente é muito ruim. Muito ruim. Esse modelo de recorribilidade das interlocutórias ficou péssimo. O modelo do Código passado, o último, depois das várias modificações, o último, tinha sido assim, o menos pior. Era ruim também, mas era o menos pior. Esse ficou pior, bem pior que o modelo do Código passado. Agora, a sugestão que eu tenho para isso é uma alteração do Código. Aqui eu acho que o Código merecia uma alteração. E acho que assim, dois caminhos. Ou voltamos ao modelo do Código anterior, é uma alternativa,
Ou então a gente diz o seguinte, ao invés de dizer do que cabe o agravo, não. A gente diz quando não cabe o agravo apenas. Diz, olha, O modelo que a gente fez no 489, parágrafo primeiro, a gente diz o que não é uma decisão claro, fundamentada. Porque não dá para colocar exato, tudo que é tudo, devidamente é isso. fundamentado. Exato, o paralelo é perfeito. Tentou-se abraçar o mundo como se pudesse isso, que foi o que o código não fez com relação ao 489, parágrafo primeiro, que, aliás, é tão bem escrito que veio na reforma do processo penal, por exemplo, e hoje aquele 489, parágrafo primeiro, está integralmente previsto para o processo penal também. Né? Mas aí aqui, em relação ao agravo, a gente vai abraçar isso. Um modelo que não podia dar certo. É praticamente o retorno ao Código de 39. É o retorno ao Código de 39. Quer dizer, a grande sacada em relação ao agravo foi pegar o DeLorean, né, o carro do De Volta para o Futuro, que não é o DeLorean, meu querido amigo DeLorean, Grande processamento. e voltar para o Código de 39. Foi isso que nós fizemos. Então, algo que eu acho que assim, merecia uma alteração do código. Né? Perfeito. Meu amigo, infelizmente nosso tempo está acabando. Live boa é assim, é igual jogo de futebol, né? Passa rápido. Infelizmente nosso tempo está acabando. Eu costumo deixar sempre 2, 3 minutos para o convidado se despedir. Farei isso agora, mas já reiterando aqui o carinho, a admiração que tenho por ti e o agradecimento, né, por sua generosidade, por ter dividido conosco nesses últimos 50 minutos um pouco da sua inteligência, da sua expertise, para compartilhar esse conhecimento jurídico enorme que você tem de maneira didática, objetiva, direta. Lhe agradeço demais. Digo também que a casa é sua, volte sempre, será muito bem-vindo. Meu amigo, foi um prazer enorme. É sempre um prazer conversar com você. Pena que não é agora com um charuto. A gente pode fazer uma próxima live, cada um com um charuto, aí já vai ser uma coisa melhor ainda. Você sabe que eu fiz uma provocação, aliás, eu fiz um convite para a live ser hoje, porque eu sei do seu apego pelo café também. E hoje é o Dia Mundial do Café. Hoje é Dia Mundial do Café. Vamos de xícara aqui. Eu não estava sabendo disso. Olha aqui. Não estava sabendo disso. Aliás, essa daqui, ó, além de tudo, ela é aqui a teoria da evolução que chega no baterista, na verdade. Tá certo. Outro hobby outra seu, paixão. Né? É outro hobby. Então, meu amigo, olha, muito obrigado pelo convite. É sempre uma convocação, sempre um prazer participar e conversar dessas questões que eu acho que a gente precisa dizer, precisa tocar nesses pontos. Às vezes as pessoas ficam se escondendo porque tem medo, por conta da advocacia, por conta disso, por conta daquilo outro, mas a pessoa não pode ter medo, ela tem que ter a coragem de falar aquilo que ela acha que é o correto, que é o verdadeiro. E é o papel, penso que esse é o papel da doutrina, né, de apontar os caminhos, se for o caso, desbravar aí novos horizontes, para que a gente sempre tenha uma evolução sem prejuízo das nossas conquistas históricas. Você, claro, na minha humilde opinião, é um dos que melhor desempenha esse papel. Crítico, atualizado, né, destemido. E é sempre também por isso um prazer tê-lo aqui para compartilhar o seu conhecimento com os nossos seguidores. Meu amigo, volte sempre. Foi um prazer conversar contigo. Muitas pessoas me perguntaram aqui se a live vai ficar salva, porque chegou depois, eu teve que sair antes, enfim. Não se preocupa, a live permanecerá aqui no meu Instagram por 24 horas. Então, se você chegou depois, não pegou o início, ou se de repente teve que sair em algum momento, você tem a chance de conferir na íntegra as lições do professor Rodrigo da Cunha Lima Freire por 24 horas no meu Instagram. Lembrando, o professor tem o CPC, né? Comentado aí para concurso. Pode já está na 11ª edição? 10ª edição. Nossa. 10ª edição agora. Depois dessa live já está na 11ª, homem. Pessoal, ajude o autor. Pois é. Valeu, meu amigo. Volte sempre. Um prazer. Valeu, amigo. Com você, viu? Prazer foi meu. Até a próxima. Abraço, tudo de bom. Até, meu irmão. Pronto, pessoal. Encerramos mais uma live que na tarde de hoje teve um convidado especialíssimo, professor Rodrigo da Cunha Lima Freire, que nos brindou com lições sobre a jurisprudência do STJ acerca do Código de Processo Civil. Falamos aqui do papel da jurisprudência, da fundamentação das decisões judiciais, pré-questionamento, a penhora do salário, agravo de instrumento, né?
uma exposição riquíssima que eu espero vai colaborar decisivamente com o seu aprendizado. A gente se encontra na quinta. Amanhã eu promovo uma live pela Uninasal, mas na quinta voltamos com o nosso projeto live com uma convidada especialíssima. Fiquem ligados aqui na programação, a gente se vê em breve. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.